África, na sua inexplorada imensidão, era um mundo selvagem e hostil. Os seus grandes desertos não são locais que sirvam para dar abrigo ao ser humano. Dos poucos que por ali viveram, apenas recordo os pequenos bosques que desenvolveram o metabolismo adequando-se às exigências de tão inóspito lugar. O bocado do fim do mundo que constituiu a província de Moçambique era composto na sua maior parte por uma mata encalacrada entre os dois grandes desertos africanos. O Lunho e toda a área de atuação da Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões confinava a leste com as margens do rio Lunho e afluentes, parecendo-nos o local mais remoto de todo o imenso território moçambicano. Por alguma razão alguém o apelidou pelo mundo desconhecido. Era um ambiente hostil que intimidava quem por ali aportava, e só aos poucos e poucos, à medida que cada troço de picada na mata, cada recanto mais escondido se ia tornando familiar, fomos sendo capazes de apreciar a beleza selvagem e indescritível que todos os dias se exibia provocadora perante intrusos que dificilmente aceitariam ali viver de livre vontade. Ainda assim, mesmo passado mais de um ano e por ali a deambular nas frequentes operações de controle do inimigo, sentia sempre um certo desconforto, toda a vez que uma nova missão me levava para além das zonas já conhecidas. Não obstante a semelhança entre cada recanto percorrido, uma noite de chuva diluviana ou um dia atormentado por trovoadas aterradoras, acompanhadas com relâmpagos, como disparos de roquetes, rachando árvores como se abertas de uma assentada por gigantescos machados invisíveis. Compunham visões fiéricas que pareciam querer amedrontar quem ousava profanar aquelas paisagens apenas molestadas pela força da natureza. No entanto, aquele mundo de ninguém tinha a sua faceta simpática. Não era difícil olhar para tudo que nos rodeava e encontrar pormenores de beleza indescritível, desde a imponência real das gazelas, passando pela ferocidade com cara de poucas amigas, elementos que compunham a rica fauna que diariamente desfilavam perante os meus olhos. Dependendo da sensibilidade de cada um, até ao colorido da mais pequena flor que se abria ao sol. Depois das primeiras chuvas pincelando de cores múltiplas, paisagem em agreste e no meio do capim verdejante oferecia um contraste de beleza no meio daquela imensidão de mato que durante a época seca alimentava queimadas gigantescas num afã destruidor de tudo transformar em negro até as primeiras chuvas voltarem a pintar de verde toda a paisagem. Contudo, o grande ator imponente e castigador que por ali se exibia durante todo o ano era o sol. Depois de infernizar a vida de todo o ser vivente que se atravessa a pisar o seu palco, recolhia-se ao fim de cada dia em espetáculos limpos, sensíveis a descreverem uma autêntica explosão de cor, pintando quadros diferentes sempre que se recolhia
desaparecendo de seguida como se aterrasse na linha do horizonte. É verdade que o pôr do sol no lunho era sempre um espetáculo que me deslumbrava a cada fim do dia. A nossa missão no lunho estava perto do fim. Faltava pouco para o adeus àquela vida de provação. Começou, embora sem grandes certezas ou alaridos, a assentar praça na cabeça de cada um. É verdade que não se viam sinais de que isso estivesse para breve, mas o incontido desejo de sair dali era mais forte, levando-nos ao autoconvencimento de que assim seria. Por mim, preferia acreditar por dias a mudança. O facto era que o tempo foi passando e sem a tão desejada notícia chegasse. O segundo Natal passou disfarçado no meio de um calor de derreter, seguindo-se os dias um a um, lento calvário sem fim à vista. Já nos entretínhamos a contar os dias. A partir daí deixei de pensar nisso. Não valia a pena. Não adiantava nada e era por demais óbvio que o tempo esse continua a arrastar-se pastoso, rotineiro e monocórdico e intendente, apenas entrecortado pelas visitas semanais a pega, o pequeno avião pilotado pelo experiente piloto subtil, trazendo 2 vezes por semana o sagrado correio naquele pequeno saco de lona acastanhado. O facto é que tudo já nos era familiar. Identificava os cheiros fortes e característicos da mata. Já conhecia de cor a música desordenada e das grossas pingas da chuva embatendo com violência no telhado de zinco da minha caserna. Habituar-me às sistemáticas mudanças da paisagem que as chuvas diluvianas pintam de múltiplos tons de verde, para de seguida irem sendo teimosamente repintadas de ocre, com pinceladas de negro acinzentado das queimadas à medida que a época seca se instalava. Mais 2 meses e depois outro foi suficiente para perceber que quando chove não pedia licença e que durante a noite e quando a chuva se vai, instala-se um duelo permanente entre um intenso sufocante calor do dia e o cacimbo que durante a noite cobre a mata. Com um manto branco de gélida neblina, obrigando a procurar o conforto do cobertor, acrescentando à roupa da cama por precaução. Passados que estavam 17 longos meses, ordem ou não, caiu a tão desejada notícia. Pessoal, preparem-se para a rendição. O importante é que vinha aí o fim do nosso calvário. Texto de Bernardino Peixoto. Antigo combatente da Guerra do Ultramar, Moçambique, no Lunho e Malema, entre os rios.